Perspectiva isométrica, exemplo número 3. Neste tutorial, vamos desenhar uma circunferência em perspectiva isométrica. Para desenhar uma circunferência em perspectiva isométrica, nós precisamos ter um elemento de referência. Nós precisamos desenhar um quadrado em perspectiva isométrica e dentro desse quadrado desenharmos a circunferência. Inicialmente vamos criar esse quadrado com uma medida aleatória, pode ser 100 por 100. Então vou pegar aqui no LibreCAD a ferramenta de linha por ângulo. Vamos desenhar primeiro a linha no eixo X, 30 graus, comprimento de 100. Desenhar agora a linha no eixo Y. Posso colocar as duas linhas do eixo Y aqui e fechando então mais uma linha no eixo X. Então aqui eu vou desenhar uma circunferência no plano XY. Então fiz o quadrado no eixo X, no eixo Y temos um plano aqui no eixo XY. Para desenhar a circunferência, nós temos que levar em consideração que esse quadrado desenhado em perspectiva isométrica tem vértices com ângulos maior que 90 graus, aqui, e vértices cujo ângulo é menor que 90 graus. Tá? E nós vamos adotar duas estratégias diferentes para essas duas situações. Tá? Então, no vértice que o ângulo é maior que 90 graus, nós fazemos o seguinte. A gente vai usar o vértice mesmo como referência e vai fazer um arco do ponto médio desta linha aqui ao ponto médio desta linha aqui. Depois, esse arco, nós vamos desenhar esse arco nesse local. O arco nesse local vai ser desenhado tendo esse vértice aqui como centro do arco. Vamos pegar a ferramenta curva, centro, ponto e ângulos. Então, clico no vértice. E aí, nós temos aqui, ó, indicar o raio. Vamos só pegar aqui a precisão no centro. Então, indico o raio. Posso clicar já naquele ponto inicial que eu especifiquei, o ponto médio da linha. Então, peguei aqui a ferramenta de precisão no meio. Clico uma vez para definir o raio. E ali ele pergunta, especifique o ângulo inicial. Na verdade, ele quer o ponto inicial do meu arco. Clico de novo nesse local. E clico então no ponto médio da outra linha. Então aqui eu tenho um arco já. Claro, tendo esse arco, talvez eu pudesse usar a ferramenta de espelhar para espelhar. Mas aqui nós vamos fazer de novo. Fazendo no outro vértice, então, com um ângulo maior que 90 graus. Ferramenta curva. Especifico o centro, especifico o raio, no mesmo ponto o ponto inicial do arco e lá no ponto médio da outra linha, ponto final. Para definir os arcos dos vértices cujo ângulo é menor que 90 graus, nós temos que fazer algumas linhas de construção. Tá? Vamos pegar a ferramenta de 2 pontos e traçar uma linha do vértice com ângulo maior que 90 até o ponto médio da linha. Do outro vértice com ângulo maior que 90 até o ponto médio da outra linha. Esse ponto de interseção entre essas duas linhas é o centro desse arco menor. Tá, vou marcar aqui agora a ferramenta precisão na interseção. Selecionar o arco. O cruzamento então é o centro do arco. O raio e o início é nesse ponto aqui, no ponto médio dessa linha. E o ponto médio da outra linha é o ponto final do nosso arco. Vou deletar aqui. E agora, por último, fazer esse arco aqui. Definir então o centro do arco, pegando as linhas auxiliares. Está aqui o centro. Clico no centro. Defino o raio, ponto inicial, lembrando do sentido anti-horário. Clico no ponto final. Deleto as linhas auxiliares, vou deletar esse quadrado em isométrica. E então tenho a minha circunferência em perspectiva isométrica.